Bem, então, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do Jean, que é um amigo aí já de longa data, né, Jean? E para mim, para nós é uma honra recebê-lo aqui no nosso evento, né, nosso pequeno evento, workshop de hidrologia aplicada à geomorfologia. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu acredito que teremos muito a aprender com você, né? E espero aí que os meus alunos e os demais inscritos e convidados também possam aproveitar bastante essa noite de conhecimento. Gostaria de agradecer a presença dos meus amigos, dos alunos da disciplina e dos demais inscritos. Muito obrigada pela atenção de vocês, por se disporem a participar desse momento de tão rico aprendizado, né? Bem, eu vou apresentar o Jean, falar um pouquinho aqui sobre a formação e a trajetória dele, né? Então, o Jean ele é graduado em Geografia, tanto licenciatura quanto bacharelado, pela Universidade Federal de Uberlândia. Fez mestrado também pela UFO, né, no programa de pós-graduação em Geografia, na área de estudos ambientais e geotecnologias, e atualmente é doutorando do mesmo programa de pós-graduação de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, é membro colaborador do Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos, que é o Lages UFO, né? Então, a partir desse laboratório de geomorfologia, né, que a gente começou a trabalhar e a fazer, participar do nosso grupo de pesquisa, né, Jean? Então, é com muito orgulho que eu apresento você aqui, a nossa turma, justamente por isso, né, por ter visto aí a sua trajetória desde o início, né, da sua graduação, que você ingressou no laboratório, né, e tendo visto aí a sua evolução enquanto um pesquisador, enquanto alguém de peso dentro da geomorfologia, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, e fica à vontade, certo? Não precisa se preocupar com o tempo, e, seja bem-vindo. Só reitero aqui para as pessoas que podem ficar à vontade para fazer perguntas aqui no chat, né, que nós estaremos acompanhando. A Ana Barcelos também vai estar acompanhando aí o chat com a gente, né? Então, façam perguntas e não deixem passar qualquer dúvida, tá? Então, Jean, a palavra é tua. Muito obrigado, Thalita. Olha, eu me sinto lisonjeado por estar podendo palestrar aqui no workshop. Foi uma alegria muito grande o seu convite e a nossa amizade já vai para uns mais de 10 anos, já quase, né? Parece que faz pouco tempo, mas já é bastante. Eu conheci a Thalita por volta de 2010, quando eu ingressei no Lages. Eu, no início, bem no início da graduação, a Thalita já caminhando para o final da graduação, já se preparando para o mestrado, e foram épocas de muito aprendizado da nossa equipe lá no laboratório. Eu lembro eu iniciando nos primeiros passos ali na iniciação científica, na pesquisa, né, aprendendo as coisas, e a Thalita sempre colaborava ali, ensinando alguma coisa sobre SIG, que era uma área que ela domina muito, e na época era um frenesi da gente querer aprender SIG, quem estava entrando, né? E ela sempre, com muita boa vontade, sempre ajudou não só a mim, mas como outros colegas de laboratório, e ela sempre foi, assim, uma parceira muito grande nas atividades de estudo e pesquisa lá do Lages. Então, é com muita alegria que hoje eu pretendo fazer aqui a palestra, colaborar um pouquinho, né, com algumas colocações que possam ajudar. Vocês estão vendo já a apresentação? Sim, já está aparecendo aí. Tá, então eu vou mudar ela aqui para eu ver também, e aí eu já começo, tá bom? Tá ok. Certinho, né? Sim, que tá certinho.
Então, gente, a Thalita pediu, né, que eu trabalhasse uma dinâmica que abordasse o tema de bacias hidrográficas e que também fosse, assim, vinculada ao tema que eu pesquiso atualmente, né. No doutorado, eu trabalho com geomorfologia antropogênica e a palestra tende a fazer uma interface entre a visão, né, a partir da abordagem da geomorfologia antropogênica e as bacias hidrográficas, né. Então, o título ficou como A Dinâmica de Bacias Hidrográficas Urbanas à luz da geomorfologia antropogênica. Iniciando, eu peguei dois conceitos, né? Um conceito que é elaborado a partir da visão de um geomorfólogo, né? E um conceito elaborado mais a partir da visão do pessoal que estuda mais a parte de hidrologia. A gente pode ver que os conceitos, embora sejam um pouquinho diferentes, eles tendem a convergir no mesmo conteúdo. Para o professor Guerra, a bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Ele foi bastante sucinto, né, na sua definição, mas acho que, de certa forma, explica bem o que é uma bacia hidrográfica. Já para o professor Wissmann, a parte de hidrologia, que é a parte que ele pesquisa e domina com maestria, a bacia hidrográfica é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou um sistema conectado de cursos d'água, tal que toda vazão efluente seja descarregada através de uma simples saída, ou seja, do exutório da bacia. Aqui eu trouxe um modelinho, né, que até o Renato já trabalhou também um pouco na palestra dele da semana passada, mas é importante trazer para a gente estar sempre trabalhando esses assuntos. Aqui é a bacia hidrográfica apresentada, né, um modelo hipotético, onde você tem todos os componentes, né, da bacia, os direcionamentos de fluxo, os fundos de vale, as subbacias, o interfúvio, o divisor de águas, né, a interação de lençol e curso d'água, o leito principal e seus afluentes, né, e aqui a gente vê toda a dinâmica que compõe a bacia hidrográfica, né. Lembrando que a bacia hidrográfica, aqui apresentada, é um modelo hipotético. Eu estou falando isso porque mais para frente a gente vai discutir sobre isso também. Falando de bacias hidrográficas, a gente sempre acaba tendo aquela ideia daquela relação, né? Precipitação, vazão ao longo do tempo. Aqui no gráfico a gente pode ver dois exemplos, né? Que aparecem claramente aqui. Uma curva apresentando o que seria um fluxo num pico de cheia de uma bacia pré-urbana, e aqui o fluxo apresentando o pico de cheia de uma bacia urbanizada. Aqui a gente tem o curso basal do córrego, né, que seria o seu fluxo normal, e aqui a taxa do evento de precipitação. Aqui nós podemos ver que o pico no local urbanizado, ele é mais elevado e apresenta um deslocamento no tempo menor. Já no local pré-urbano, a gente vai ter um período de tempo maior com um pico de menor intensidade. Isso se dá por quê? Porque as dinâmicas envolvidas em ambas as bacias, em bacias distintas, elas são condicionadas por todos os componentes dessa bacia. Quando a gente viu na imagem anterior a bacia hipotética, nela tudo funciona de uma forma equilibrada, né? De forma que o quê? O fluxo de energia e matéria naquela bacia, ela ocorre de uma forma em consonância. Quando a gente trabalha uma bacia onde já foram feitas alterações, e quando você pega uma bacia onde essas alterações são extremamente mais avançadas, como é o caso das bacias hidrográficas urbanas, o fluxo de energia dessa bacia, ele fica comprometido. Logo, toda a dinâmica da bacia vai responder a partir de alguns fatores que a gente vai discutir. Uma coisa importante, né, a Thalita tinha colocado para mim, né, que os alunos que estão participando, grande parte do pessoal, é da disciplina de hidrologia. Então, eu queria trabalhar um conceitinho aqui, da Unesco, de 1964,
onde coloca que a hidrologia é a ciência que lida da água da terra, sua ocorrência, circulação e distribuição no planeta, suas propriedades físicas, químicas e sua interação com o meio físico e biológico, incluindo suas respostas das atividades humanas. Então, pessoal, o que a gente pode lembrar? Nessa ideia, né, de atividades humanas, a gente já começa a pensar o quê? Naquela bacia modificada. Ou seja, o ciclo hidrológico que tem um comportamento dinâmico, um comportamento modelado, numa bacia onde tem alterações humanas, ele também vai sofrer alterações. É um assunto muito comum, né, discutido na geografia em geral, a relação sociedade-natureza. Para a gente, às vezes, fica parecendo uma falsa impressão que essa dinâmica, ela ocorre cada um no seu setor, né? A sociedade separada, representada pelas cidades e grandes metrópoles, e a natureza, muitas vezes representada, né, pelo campo, pelas áreas rurais, que são de entorno dos municípios. Mas a gente tem que lembrar que elas coexistem. Então, todas as atividades que ocorrem hoje, tanto na cidade quanto no campo, elas sofrem alterações numa escala menor ou maior. E essas alterações humanas vão ser fundamentais para a gente entender a dinâmica que desenvolve na parte tanto da hidrologia, quanto do relevo, quanto de outras condicionantes, como climáticas e etc. A geomorfologia antropogênica não sai desse trilho que a gente vem conversando, né? Então, eu vou colocar aqui o conceito dela para a gente poder discutir. A geomorfologia antropogênica é a área de conhecimento que estuda o homem como agente das modificações diretas e indiretas em atributos de materiais e formas, tais como coesão, disposição de materiais, declives, assim como o desencadeamento e a aceleração ou interrupção de processos existentes que compõem essa dinâmica. A dinâmica geomorfológica. Essa definição é de Neer, de 83, que ela tem muito a colaborar com aquela outra definição que a gente via da hidrologia de 64 da Unesco. Então a gente vê que 20 anos depois, o homem continua sendo trazido na discussão como um fator primordial. E a geomorfologia antropogênica coloca ele como agente transformador, agente causador de modificações. Ele não só habita o ambiente, ele modifica e ele causa modificações significativas que podem alterar toda aquela dinâmica que estaria em equilíbrio dentro de circunstâncias naturais. A gente pode ver aqui nas imagens que essa primeira imagem aqui mostra plantio de arroz em patamares na província de Hongshan, na China. Esse tipo de patamar, ele existe há milhares de anos. Então, ou seja, o homem, ele vem alterando a paisagem há séculos e séculos e séculos. O que acontece? A ciência passa a ver esse homem como agente há menos tempo. A gente começa a analisar na geomorfologia o homem como agente transformador e condicionante do relevo a partir mais ou menos da década de 70 e 60. Existem trabalhos mais antigos que citam superficialmente, mas não trabalham aprofundadamente o homem como esse agente. A segunda imagem é um ponto que nós vamos trabalhar aqui bastante na apresentação, que é a modificação de canais fluviais. Aqui a gente tem uma imagem, né, do rio Tamanduateí, localizado na cidade de São Paulo. Esse rio ele teve o seu fluxo retificado, né, passou por uma retilinização, e também foi alterado o seu posicionamento original em quilômetros de distância. A gente vai poder ver mais para frente com mais detalhes. Essa outra imagem mostra outro rio, embora não pareça, que foi canalizado e manteve o seu curso natural, porém foi totalmente canalizado e hoje encontra-se abaixo de uma avenida. Esse rio é o Córrego São Pedro, localizado no município de Uberlândia.
Dentro da geomorfologia antropogênica, a gente vai pegar um dos arcos que ela estuda, porque ela trabalha com processos geomorfológicos e hidrogeomorfológicos. A gente vai focar na apresentação principalmente os hidrogeomorfológicos, trabalhando com os fluxos hiperconcentrados e as inundações. Vamos iniciar então com o primeiro exemplo que a gente tinha comentado já, o rio Tamanduateí. A bacia hidrográfica do rio Tamanduateí, ela possui 320 quilômetros quadrados, é uma bacia relativamente grande para uma área urbana, com 35 quilômetros de extensão, e esse rio faz parte da subbacia Billings-Tamanduateí, que compõe a bacia hidrográfica do Alto Tietê. A bacia hidrográfica do rio Tamanduateí foi a primeira bacia brasileira a sofrer processo de retificação, configurando através de severas mudanças no seu layout, que mudou a dinâmica desse curso d'água. As obras, inicialmente, a gente pode ver aqui pela primeira imagem, elas visavam o quê? Fazer com que as áreas de várzea do rio, por o rio Tamanduateí ser um rio de planície, onde ele tinha bastante meandros, bastante sinuosidade e uma área de inundação bem grande, ele tinha toda uma área de várzea inundada e bastante difícil de ser ocupada para a urbanização. Então, as primeiras medidas que foram tomadas nessa bacia foram de drenar partes da várzea do rio para que fosse possível se dar os processos de urbanização e de ocupação urbana. A gente tem aqui a imagem na primeira foto, que é data de meados de 1890, onde atualmente é a região onde fica a rua 25 de Março, em São Paulo. Fica bem diferente aqui o cenário que a gente tem expresso pela fotografia, né? Já posteriormente, na segunda imagem, a gente consegue ver que o rio ele já não aparenta já a parte de inundação tão da forma que era anteriormente, já com ao fundo algumas construções, a gente já vê algumas carroças aqui mostrando que o pessoal já tinha feito alguma parte de estradas, então essa área já havia sido toda drenada e o rio já ocupava agora um canal mais limitado e não ocupava toda a área de várzea que anteriormente ele ocupava. E na outra imagem, agora já na década de 40, a gente já consegue ver que o rio, de certa forma, ele já corre numa calha bem menor, e no seu entorno tem pontes, já tem a presença de avenidas com fluxo de veículos, bastante parte de urbanização já com comércios, com edificações, então ele já perdeu grande parte das suas características originais. Aqui a gente vai ter uma sequência de imagens, de algumas cartas e mapas, que mostram como se deu essa mudança, tanto no perfil de urbanização da cidade de São Paulo, como na modificação da morfologia do próprio curso d'água. A gente vê claramente aqui que essa região central de São Paulo, ainda pouquíssimo desenvolvida, né, era o núcleo da cidade, por volta de 1850, e a gente consegue ver o rio bastante meandrante, com uma sinuosidade bem acentuada, e ele corre, de maneira livre, que a cidade ela se posiciona apenas de um lado da margem, e do outro lado da margem praticamente não tem parte de construções, não tem arruamentos, então o rio ele segue praticamente o que seria o seu curso natural. Agora, quase 50 anos depois, a gente já percebe que o rio continua ainda no seu formato, porém a cidade já avançou do outro lado da margem. A própria estrutura aqui já encontra-se mais desenvolvida, mais arruamentos, a estrutura de bairros, isso foi mudando. E aqui nesse azul mais claro, a gente tem o que será o canal retilinizado, já em processo de construção. Em 1905, 10 anos depois, a gente vê que a cidade de São Paulo não para de crescer, seguindo um adensamento urbano cada vez maior. Nessa carta, já temos aqui desenhado o curso do canal retilinizado, né? Então, ou seja, já está em processo já praticamente final. E em 1928, o
que existia do curso original, já nada se encontra. A gente vê agora, basicamente, só o canal retilinizado. Toda a parte de meandro, toda a parte de várzea do rio já foi ocupada por bairros, tanto de um lado quanto do outro. A gente pode ver que os arruamentos chegam bem tangencial ao canal, ou seja, não foi deixado nada de área de várzea, nada de praticamente APP. O canal foi praticamente sufocado pela expansão urbana do município de São Paulo. Hoje, essa é a imagem que a gente tem, né, daquele mesmo local, a cidade de São Paulo com seu adensamento urbano enorme. A gente consegue ver aqui que pouquíssimas áreas não são ocupadas, algumas áreas que estão em aberto, como essa, a gente consegue ver que já está sendo movimentado, provavelmente com construções que serão feitas também, né? E o curso d'água, com nenhuma característica parecida com o que ele tinha há 100 anos atrás, hoje fechado por galerias de concreto e em algumas partes já tapado por cima também, onde existem avenidas. Esse aqui marcado, agora onde é o canal. E essa parte em vermelho é a parte que, além de retificada, ela foi coberta. O rio corre abaixo de galerias e por cima aqui é a Avenida dos Estados, uma avenida da cidade de São Paulo. A gente vai dar um zoom aqui, que vai dar para ver certinho onde a galeria passa de ficar a céu aberto e vai para debaixo de onde é a avenida, e por alguns quilômetros ela é totalmente coberta e o rio fica nessa situação. A gente lembra, né, pelos primeiros mapas ali que foram apresentados, que essa área toda era a área de várzea de um grande rio de planície e de formato meandrante. O que acontece? Toda a dinâmica de urbanização, ela condiciona fluxos, ela condiciona direção de fluxo, ela condiciona a parte de impermeabilização, porque a infiltração passa a tender praticamente a zero, então toda essa água ela acaba indo para algum lugar. Só que o rio ele foi deslocado do seu curso, ele foi retilinizado, porém ele não foi soerguido, ele ainda ocupa o fundo de vale. Então, em um evento chuvoso de precipitação, o fluxo hídrico ele tende a ir para onde? Para o seu local de origem, para o fundo de vale. Aqui eu fiz um buffer de 150 metros só, para a gente ter uma ideia do que seria, às vezes, um leito menor aqui do rio, numa área de extravasamento, que a gente pode imaginar que naturalmente seria muito maior que isso. Mas o que acontece, né? O fluxo de água chega e ele ocupa o que era dele antigamente, a área de várzea. Então, a gente vê que toda aquela parte que foi impermeabilizada, que foram feitas construções, obras de engenharia, de viadutos, armazéns para armazenagem de produtos, casas, avenidas, isso tudo fica completamente tomado pelo que seria a área de várzea. O rio extravasa e ocupa esses locais. E isso não é de agora. A gente tem registros de diversas datas. Desde 1968, isso já após, né, já havia tido a parte de retificação do canal, já existiam casos de alagamentos. Na década de 2011, e posteriormente também agora no ano de 2020 e 2021. E provavelmente, qualquer ano que você pesquisar nesses locais, você vai encontrar notícias de alagamento, porque é uma dinâmica natural que ela foi modificada pelas ações humanas, porém ela sofre e acaba acarretando uma série de problemas, como essas questões das inundações. Agora, a gente vai trabalhar um outro tipo de alteração humana, né? Outro tipo de modificação antrópica em canais, só que dessa vez a gente vai falar do córrego São Pedro, que é um córrego localizado aqui no município de Uberlândia, local onde eu resido e desenvolvo minhas atividades de pesquisa.
O Córrego São Pedro localiza-se no município de Uberlândia, e um fator de destaque é que a bacia ela é praticamente toda inserida na área urbana, dentro do perímetro urbano da cidade, e dos canais que compõem essa bacia, eles são totalmente ou parcialmente canalizados. Pouquíssimas partes dos canais que compõem a bacia do Córrego São Pedro encontram-se em condições naturais de canal fluvial. Essa é a bacia do Córrego São Pedro, né? A gente vê que pelo limite dela, ela praticamente é toda ocupada por quadras de bairros, avenidas, construções. Essa parte aqui mais superior dela ainda faz parte da área urbana do município, só que pela linha férrea tem algum pedacinho aqui ainda que não foi loteado por questões de planejamento mesmo. Mas após essa parte mais aqui a jusante, a montante também tem parte urbanizada. Aqui a gente pode ver, né, que a bacia ela é totalmente adensada no que se refere à parte de urbanização. Essa localidade aqui, com certeza, a gente pode dizer que é o local de maior adensamento urbano do município de Uberlândia. Aqui fica a universidade, um dos campos da universidade, e esse bairro aqui, o bairro de Santa Mônica, tem em torno mais ou menos de 100 mil habitantes só nesse bairro. Então a gente pode analisar a quantidade de pessoas, o nível de permeabilização do solo e como isso impacta numa dinâmica natural de bacia. A gente olhando aqui a imagem, acaba ficando meio difícil você ver canais, né? A gente vê que aqui tem o que seria o esboço de um canal, mas ele meio que some e acaba, a gente fica meio perdido. Aqui no canto inferior da imagem, é o rio Berabinha, né, o maior rio, o maior curso d'água que corta a área urbana do município. E fora ele, e aqui uma pequena lagoa e uma área de vegetação, a gente fica meio perdido de entender onde estão os cursos d'água, né? Eu coloquei assim que a gente vai conseguir ver melhor. Com parte das nascentes de contribuição do Córrego São Pedro, que aqui ainda é um dos seus afluentes, o Córrego Jataí, a gente tem a lagoa aqui do Parque de Sabiá, que é um parque urbano aqui do município. A gente vê um lago que ele começa e termina, não se vê para onde ele vai. A gente vê um pequeno curso d'água que passa aqui pelo Parque Municipal também, do bairro Santa Luzia, que a gente consegue ver o curso, uma pequena lagoa, e chega em um momento, o curso ele some. Por que isso? Onde estão os afluentes? Onde estão os cursos d'água que compõem a bacia do Córrego São Pedro? Se a gente fizer um exercício de abstração e imaginar que essas avenidas poderiam ser cursos d'água, será que é um exercício de abstração muito, muito grande? Não, realmente, as avenidas do município, quase que na sua totalidade aqui na bacia do Córrego São Pedro, elas representam os cursos d'água. Aqui a Avenida Anselmo, o início da Avenida Rondon, o entroncamento das duas, aqui a Avenida Rondon Pacheco, aqui aquela parte do córrego que flui normalmente, a partir daqui ele já é canalizado também até chegar novamente no Córrego São Pedro, onde é a Avenida Rondon Pacheco, até desaguar aqui no Rio Berabinha. É uma coisa que é recorrente, não só aqui em Uberlândia, como em outras cidades. A gente acabou de ver o exemplo do Rio Tamanduateí em São Paulo, mas a gente pode ver que não é só essa bacia, aqui temos outras avenidas, Paulo Roberto Cunha Santos, Avenida Getúlio Vargas, todas elas têm rios sob as suas edificações e parte de arruamento de avenida. Então aqui é a Avenida Rondon Pacheco, ou poderia dizer o Córrego São Pedro, né? Que corre abaixo aqui dessa avenida. As obras, né, de canalização do Córrego São Pedro, elas datam aqui dos anos 80, né? Que foi quando começou a ser feita a expansão das avenidas, principalmente da Avenida Rondon Pacheco, foi já pensado a parte de canalização. E essas obras, elas passam aqui pela sua
construção, na década de 80, para obras de manutenção e expansão das galerias, na década de 90, e manutenção das galerias no ano de 2011. Ou seja, é um processo que ele está sempre mudando. Por quê? Porque, de certa forma, é visto que é algo que não foi compatível com o que a dinâmica hídrica dessa bacia cobra das obras de engenharia. Foi feita uma obra, acabou tendo efeitos, foi feita outra obra, continuaram os impactos com grandes chuvas, foi feita outra obra e os impactos ainda continuam. Aqui a gente tem a Avenida Rondon Pacheco, já no seu processo de asfaltamento, já com toda a parte do rio já canalizada e coberta, e aqui a Avenida Anselmo Alves, onde tem um dos afluentes do córrego São Pedro, também já coberta, e a gente pode ver que nessas duas imagens, a parte de urbanização do município ainda era singela. Não havia tanta impermeabilização do solo nas vertentes, óbvio que em alguns pontos já tinha uma urbanização mais fechada, mas em alguns outros a urbanização ainda estava em processo. Então, a dinâmica hídrica nesses locais ainda passava por um processo de modificação de um local que estava em crescente urbanização, mas ainda apresentava muitas áreas permeáveis, áreas onde o fluxo hídrico podia funcionar de uma forma mais próxima ao natural. Hoje, a gente nota, né, a Avenida Rondon Pacheco já totalmente urbanizada, com prédios, edifícios, muitas faixas de rolagem, ciclovia, calçadas largas, toda a parte comercial da avenida é uma avenida bastante extensa e ela é totalmente ocupada por áreas comerciais, shoppings e diversas atividades ligadas ao meio urbano. Então, quando a gente pensa na bacia, a gente vai pensar agora que a bacia, ela tem na sua estrutura uma estrutura circular. A geometria da bacia, ela é circular. E relembrando aquele gráfico onde temos os picos de cheia, tanto em áreas urbanizadas como em pré-urbanizadas, a bacia, por ser uma área urbanizada, ela já tende a ter picos de cheia mais severos. Porém, sendo circular, esses picos vão se tornar mais severos ainda. Por quê? Porque o tempo de contribuição da água que cai em qualquer ponto da bacia, o tempo estimado para o fluxo chegar no fundo de vale, ele é praticamente semelhante em todos os pontos, ou seja, todo o fluxo ele vai atingir o fundo de vale em determinados pontos sempre ao mesmo tempo. Então, acaba que não há tempo de que haja uma vazão do fluxo hídrico, que choveu na parte mais a cabeceira, mais a montante, e da parte jusante. De certa forma, tanto o fluxo jusante, quanto no médio curso, quanto a montante, ele vai chegar no fundo de vale e vai se acumular, todos eles, praticamente ao mesmo tempo. Aqui nesse mapa, a gente vai poder trabalhar outra questão. A gente vai trabalhar a parte de capturas de drenagem. Temos aqui um ponto da Avenida Rondon Pacheco, todo já urbanizado, e a gente nota que é uma coisa comum em alguns bairros, principalmente bairros mais antigos, que a distribuição das quadras, às vezes, ela é um pouco caótica. A gente vê que aqui, nessa região, o comportamento da quadra, ele segue um padrão de tabuleiro. Já aqui, destacado em amarelo, nós vemos duas ruas que elas atravessam o bairro na forma que vai cortando o bairro de uma ponta a outra na transversal. O que acontece? O fluxo ele vem nessa direção no sentido do fundo de vale, tanto de um lado da vertente como de outro, tendendo a alcançar as áreas mais baixas. Quando o fluxo vem nessa direção, encontra essa rua, vem nessa outro quarteirão, encontra a rua, vem no outro quarteirão, encontra a rua, ela vai capturando quarteirões e quarteirões que iam dissipar a sua água, o seu fluxo hídrico, em pontos distintos. E, de certa forma, ia causar um pouco, como se diz, uma cadência
no fluxo que vai chegar aqui no fundo de vale. Quando essa via ou essa via captura todo esse volume de água que seria dispersado em vários pontos e concentra ele em únicos pontos exclusivos. Acontece esse tipo de situação. Esse local aqui é o local representado aqui pela imagem, que a gente pode ver que numa chuva de grande intensidade, a Rondon Pacheco, a Avenida Rondon Pacheco, ficou mais parecida com o Córrego São Pedro do que talvez nunca tenha sido, né? Um fluxo bastante caudaloso de água, ao ponto de conseguir arrastar carros e fazer alagamentos de grandes proporções. Aqui a gente tem algumas imagens, né, que representam outros eventos chuvosos e os estragos ocasionados por eles, né? A gente tem a parte de destruição de veículos, acaba destruindo a parte de manta asfáltica, tem eventos que retiram quarteirões e quarteirões de manta asfáltica, causando grandes transtornos. Aqui a gente tem uma imagem do Corpo de Bombeiros fazendo uma operação para resgatar uma pessoa que havia ficado ilhada no seu carro durante a enchente. Aqui a gente pode ver a turbulência da água, né, arrastando os carros. Aqui provavelmente ela está extrapolando da galeria, então forma como se fosse um mini geyser aqui, né, de água. E até agora, pessoal, a gente acabou e falou de coisas que acontecem quando medidas e medidas não são tomadas. Quando a urbanização vem, ocupa o curso d'água, muda ele de local, retifica ele, cobre ele com obras de engenharia, mas o que a gente pode fazer para esses casos, para mitigar? Foi uma das coisas que a professora Thalita pediu que eu trabalhasse. Sinceramente, a gente sabe que existem mudanças que podem acontecer com obras de engenharia de escalas muito grandes. Por exemplo, a gente tem exemplos da construção de Dubai, das obras que foram realizadas em Singapura, as obras realizadas em Xangai, que praticamente modificam toda uma estrutura de cidades imensas com um investimento de dinheiro altíssimo e com uma demanda de tecnologia também bastante significativa. Nós sabemos que a realidade do nosso país e da maioria das cidades brasileiras não é essa, que a execução de obras grandiosas é algo que demanda muitos recursos que as cidades normalmente não têm. Até o próprio acesso à tecnologia de construção, de algumas modificações muito severas, se torna algo complicado. Esse ano passado, houve uma chuva bem forte aqui no município e aconteceram alguns estragos como aqueles que a gente já mostrou na Avenida Rondon Pacheco. O meu orientador, professor Silvio Rodrigues, foi em um programa de TV ser entrevistado para falar sobre esses acontecidos e, por acaso, ele tinha ido já nesse programa há alguns anos atrás para falar da mesma coisa. E uma das perguntas foi essa: o senhor voltou aqui para falar de uma coisa que aconteceu já há 5, 6 anos e está acontecendo novamente. E ele disse, provavelmente, daqui a alguns anos eu volte, porque a tendência é acontecer de novo. Porque as cidades, o meio urbano, ele se desenvolve de uma forma onde o planejamento acaba não sendo prioridade. E depois que esse desenvolvimento acompanhou um certo grau, é meio difícil a gente conseguir modificar certas estruturas, como, por exemplo, desapropriar grandes áreas, ou reabrir um leito de rio que foi coberto e hoje se tem uma grande avenida. São obras possíveis de serem feitas, mas que têm um impacto muito grande, que acabam tornando elas meio praticamente inviáveis, principalmente quando a gente pensa na administração pública, né, que é gerida muitas vezes pelo interesse político e não pelos fatores técnicos de planejamento. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma coisa teoricamente simples e que é aplicável. Por quê? Porque foi aplicada em um bairro novo, um bairro que foi pensado
e foi desenvolvido numa área onde era uma zona rural ainda, uma área rural, dentro do município, que não tinha construções. Então, toda a parte de planejamento desse bairro pensou em delimitação de galerias, como elas vão se comportar, qual parte das galerias, o que elas vão ter que suportar de fluxo hídrico em chuva, isso pelo que eles apresentaram no relatório que a empreiteira apresentou junto à SEMAD, que é disponível para a gente consultar, e eu consultei isso. Então, você percebe que houve uma certa preocupação em pensar medidas que fossem suficientemente adequadas para que o bairro não apresentasse determinados problemas no que tange a parte de inundações, que é o que a gente está focando principalmente aqui na nossa conversa. Esse é o bairro Novo Mundo. É um bairro, ele foi construído aqui na cidade, por volta de 2009, começou o processo de construção, terraplanagem. Em 2013 já tinha algumas casas, e o projeto final dele, toda a parte de avaliação de impacto, foi concluído em 2018. É um bairro relativamente, não é muito grande, mas em termos de área é significativo. E eu vou trabalhar esse bairro, por quê? Porque esse bairro ele fica localizado numa área extremamente plana do município, no topo de uma chapada, onde existem alguns outros bairros que passam por significativas complicações com essa questão dos recursos hídricos por conta de escoamento de fluxo devido à sua topografia extremamente plana, falta de galerias, falta de planejamento para que essas situações fossem minimizadas em casos de grandes ocorrências de precipitação. Esse aqui é o bairro do Morumbi, na cidade de Uberlândia. É um bairro que fica na mesma chapada do bairro anterior, porém, ele se estruturou de uma forma mais caótica, onde o planejamento não agiu de forma tão eficaz. A gente vê que existe uma série de pontos no bairro que deixam a desejar em questões estruturais, em parte de drenagem, parte de arruamentos, todas essas questões. E esse bairro é um bairro que a população sofre grandes dificuldades nos períodos de chuva, onde a água fica e demora muito tempo para se escoar. Então a pessoa tem que acessar um ônibus, o transporte público, ou mesmo o transporte particular, e ela se vê nessa condição, com centímetros e até metros de água na porta da sua residência, para que ela possa se deslocar. Mas por que no bairro do Morumbi acontece isso, e no bairro do Novo Mundo, até agora, por exemplo, não aconteceu? Vamos trabalhar aqui essa questão. O bairro do Novo Mundo ele tem em torno de 59 hectares, 590 mil metros quadrados. Aqui está o layout do bairro. Se a gente perceber, aqui nesse setor, tem umas estruturas que são bolsões de captação. Pelo relatório apresentado à SEMAD, esses bolsões, eles foram projetados para comportar e periodicidade toda a parte do fluxo que vem das galerias do bairro e do entorno, de forma que ele segura a água em um bolsão, passando de um para o outro de acordo com o volume, fazendo com que a drenagem do bairro ela seja mais eficiente. Por quê? Porque as galerias conseguem dimensionar e direcionar esse fluxo diretamente para os bolsões. Os bolsões, eles têm aproximadamente, aqui dentro de uma medição que eu fiz para a gente poder conversar mais em números, em torno de 5 hectares, que daria mais ou menos 8,5% da área total do loteamento. Cada loteamento, em cada município, os loteamentos seguem algumas regras de porcentagem de área para a sua implantação. Esse aqui é um exemplo dos bolsões, né, do bairro Novo Mundo. Eu trouxe aqui esse quadro, que é mais para uma questão didática. A gente entender e trabalhar da seguinte questão. Se 58% de um bairro é destinado à área líquida dos lotes,
10% a área institucional. A área destinada ao sistema viário, 24%. E as áreas verdes, 8% de um total de 100%. 58% é a área de utilização pela construtora para os lotes. A gente pensa, obviamente que cada cenário vai ter um número específico, mas se a gente pegar esses 5 hectares aqui, 8%, sem fazer a questão de projeção de cálculo, 8% aqui para bolsões de captação, por exemplo, a gente teria 50% aproximadamente de área líquida para a construção dos lotes. Voltando a reforçar que é só um exemplo hipotético. 50% de área para você utilizar na construção, para 58%, em termos de planejamento, acaba não sendo uma diferença tão grande. Porém, as construtoras, a gente sabe, né, os grandes incorporadoras de empreendimento, eles levam em consideração cada centímetro que vai ser utilizado no loteamento. Mas pensa com a gente, será que essa diferença de 8% de área de ocupação para lotes não compensa quando você evita que as pessoas que vão residir nesse bairro se deparem com situações como essa, com uma perda pequena ou muito significativa para determinadas pessoas, né? Então a gente pensa, a parte de planejamento urbano, a parte de aprovação de loteamentos novos é uma coisa que teria que ser extremamente pensada. Por quê? Se a gente hoje, pelas dinâmicas sociais do nosso país, não consegue fazer alterações significativas em áreas já consolidadas, nós devemos se focar nas áreas que estão começando agora. Para quê? Para que no futuro elas não causem e gerem os impactos que as áreas consolidadas já estão gerando. Então, é uma ideia que, de certa forma, não demanda estruturas grandiosas e acaba reduzindo, mitigando bastante essa questão da parte de inundações por escoamento de fluxo. Quantas considerações, né? Chegando às considerações sobre a geomorfologia antropogênica, pode dizer que ela busca contribuir com a compreensão dos processos geomorfológicos que atualmente são, em parte ou totalmente, condicionados por ações antrópicas. A gente tem que começar a entender que toda a parte de geomorfologia e outras ciências, elas são condicionadas pelas ações humanas. Então, não adianta a gente tentar entender algumas dinâmicas a partir de modelos hipotéticos. Os modelos hipotéticos, eles auxiliam, sim, no entendimento de vários assuntos. Porém, é necessário colocar como fator preponderante as ações antrópicas. E no estudo da geomorfologia urbana, é algo fundamental a ser estudado e discutido cada vez mais a fundo. Quanto aos fluxos, né, hiperconcentrados e as inundações em ambientes urbanizados, é possível colocarmos que esses estão diretamente ligados às decisões equivocadas pertinentes ao planejamento urbano, que negligenciaram pontos fundamentais relativos à dinâmica das bacias hidrográficas situadas nesses ambientes urbanizados. Pessoal, de certa forma é isso que eu tinha para apresentar, espero ter contribuído e estamos aqui para conversar sobre o assunto. Nossa, que aula, Jean. Muito obrigada, viu? Foi muito didático, muito esclarecedor, né? Sua fala Deixa eu muito voltar clara. aqui minha câmera, tomar uma água em seco. Toma uma água, respira. Né? Eu acho que sua apresentação foi muito didática, clareou muito aí, né, as questões sobre as bacias hidrográficas urbanas, né, o entendimento e a compreensão dessa geomorfologia antropogênica. Eu costumo dizer o seguinte, né, que o ser humano, né, nós habitamos o relevo terrestre. Então, onde quer que nós estejamos, nós estamos em constante interação com essa geomorfologia. Então, eu acho que o tema geomorfologia antropogênica, ela é tanto atual quanto necessária. Eu acho que os estudos nesse âmbito, eles devem ser aprofundados e eu te parabenizo
por uma iniciativa, né, na cidade de Uberlândia. Eu também sou conterrânea lá, e a gente percebe ao longo dos anos, né, essa dinâmica que acontece. Eu não me recordo agora se a gente já teve perdas de vidas na Rondon Pacheco, não me recordo. Eu sei que na Getúlio Vargas teve um ano não muito distante que teve uma morte de um rapaz que teve a moto carregada pelo escoamento, na Getúlio, ali próximo ao Bretas, e ele foi atrás dessa moto. E a correnteza levou ele ficou preso, não sei se foi num carro, e acabou falecendo. Então, além de todas as perdas materiais, a gente tem as perdas humanas, né? Perdas de vida também. Então, assim, esse é um assunto que é extremamente importante. A gente observar aí, né, a construção dos novos bairros, é um alento perceber que os planejadores, né, as empreiteiras aí para as construções desses novos bairros estão se atentando para isso, né? A gente observa uma tendência para respeitar essa dinâmica. E seria muito importante, né, Thalita, os próprios órgãos ambientais, a nível estadual, a nível municipal, cobrar medidas, né, que loteamentos novos não sejam aprovados sem que cumpram com determinados critérios técnicos. Porque é comum a gente ver aqui no nosso município, acho que em todos os municípios, bairros antigos onde, quando existem galerias, são pouquíssimos dimensionadas, sabe? O Santa Mônica, um bairro tão grande, e a gente vê que o número de galerias é muito pequeno para o que teria que ter no bairro. E se você for para bairros antigos, praticamente é a mesma coisa, o mesmo cenário. A dinâmica hoje mudou, a ciência possibilita estudos, possibilita vários pontos que devem ser levantados. E o poder público não pode acabar negligenciando essas questões. É importante que o poder público trabalhe juntamente com essas empresas, mas que não deixe que sejam aprovados loteamentos, como a gente diz, meia boca, né? Porque isso vai gerar problemas e o poder público que vai ter que arcar com eles depois. Porque depois que a loteadora vendeu os lotes, as pessoas construíram as casas e inunda a porta da casa da pessoa, é a prefeitura que vai ter que resolver, não é o empreendedor. Exatamente. Justamente. E assim, né? E respeitar também aquela porcentagem de área permeável dentro dos lotes, né? A gente observa também, eu acho que talvez por essa falta de comunicação entre o conhecimento científico e a população, né, levar ao conhecimento do público, né, as ações de extensão, de levar esse conhecimento à população que é leiga no assunto, para que as pessoas possam compreender que cimentar o seu lote inteiro, cortar as árvores, né, isso não é legal. É necessário ter área verde, ter um gramado ou algo que possa permitir parte dessa água, né, que possa permitir que parte dessa água seja infiltrada. Então, são vários mecanismos e a gente precisa enfrentar isso, e eu acho que a academia, a universidade, né, onde acontecem essas pesquisas maravilhosas, como é o caso da sua pesquisa, a do Renato também, que foi apresentada na semana passada, eu acho que isso tem que chegar para a população e a gente tem que pressionar aí o poder público para que, de fato, essas questões sejam colocadas. Atualmente, não tem como mais a sociedade avançar sem levar em consideração esse conhecimento científico. A gente tem visto de várias formas, né? São várias as facetas em que, quando o conhecimento científico não é levado em consideração, a gente percebe a quantidade de perdas que existe. O impacto quase sempre negativo, né? Exatamente, quase sempre negativo. A gente é, como se diz, privilegiado, né, por ter uma universidade do porte da UFO aqui na cidade, e se você for um planejador, um incorporador ou um órgão ambiental que seja, é raro a bacia aqui da cidade de Uberlândia que não vai ter uma série de estudos já realizados, de fatores de solo, de geomorfologia, de clima, de uso e ocupação. Então, o material é diverso, ele está à disposição. Muitas vezes ele não é nem sequer procurado, né?
E isso é Exatamente. uma coisa muito triste. É verdade. Bem, então eu vou deixar aqui, né, os colegas falarem, senão eu me empolgo, eu adoro esse assunto. Jefferson, se levantou a mão, pode falar, meu querido. Estão me ouvindo? Sim, Sim, Primeiro eu queria parabenizar, né, o evento, também a palestra do Jean, né? A gente mora em Uberlândia, vê as coisas acontecendo, mas nem sempre entende o porquê, né, das coisas. Que a gente sabe que tem muita coisa errada, a gente sabe, mas tem muito mais coisas, né, por trás disso daí, e eu acho que se o Jean ainda continuar pesquisando, ele ainda vai achar muito mais coisas, né? com certeza. A pergunta que eu tenho, Jean, é porque a gente sabe de tudo, todos os passivos, né? Você deu alguns exemplos aí para a gente poder estar mitigando eles. É, só que são bem onerosos no caso, né? Então, você acha que a solução é essa, né? São duas perguntas. É, tentar investir, então, em futuros empreendimentos para poder evitar o que já está acontecendo, né? Para não piorar no caso, porque eu acho que para consertar, no caso da Rondon, já é bem caro, né? Talvez num futuro bem distante. E outra, a Thalita até mencionou, né? Você deu o exemplo de um novo empreendimento, né? Tem lá o dimensionamento de tudo, né? De todas as áreas, dos bolsões, do tamanho da área de contribuição, o tanto que vai ser parcelado para lotes e por aí. Então, tem um cálculo estrutural disso daí tudo, né? Só que aí, Tem. tomado com o que a Thalita falou, o engenheiro ou geógrafo, seja lá quem foi que fez, ele dimensionou que a área permeável vai ser, no mínimo, 20%, né, de cada lote. E o que não ocorre hoje em dia, né? Uhum. Então, acho que é um grande problema, porque 100% do escoamento vai ser destinado ali para a rua, e que se foi dimensionada para aquele tanto, talvez nem a galeria vai conseguir receber essa água. Então, a minha pergunta porque como que faz para fiscalizar isso? Porque a prefeitura, ela cobra, né, o IPTU e tal, ela talvez tenha alguma base para poder dizer que não pode, dizer, na lei Jefferson, assim, é uma situação complexa, porque é muito comum, após a vistoria da obra, nunca pelo, mais você vai ver pelo, pelo fiscal de planejamento urbano, ou fiscal de obras, após a vistoria, a pessoa vai e concreta ou constrói um telhado sobre aquele local que é destinado para a parte permeável do lote, né? Então, isso você vê que é uma questão até de certa forma cultural, né? Não vou esperar o fiscal vir aqui, ele aprova o habites da obra e depois eu concreto o quintal e tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa não consegue dimensionar o impacto que isso vai causar, né? Então, é uma questão assim que ela perpassa por vários setores. Perpassa pela questão de falta de estrutura da própria prefeitura e dos órgãos fiscalizadores em geral, a nível estadual também, que não tem, às vezes, corpo técnico suficiente para ter uma periodicidade, às vezes, né, de retornar nas obras e ver, dentro de um certo planejamento, se aquilo que a planta fala continuou sendo efetivo depois de alguns anos. A parte de cobrar essas estruturas e dimensionar parte estrutural de loteamento de uma forma adequada e não, às vezes, pegar um modelo pronto já de outro loteamento e seguir, sabe? Eu já trabalhei com consultoria ambiental já por pouco tempo, mas a experiência não foi muito satisfatória porque a gente vê que os estudos, de certa forma, são negligenciados. Acaba sendo uma coisa voltada para atender o mercado. E a demanda de mercado, ela é muito rápida. Então, não se vai fazer um levantamento de qual é aquele tipo de solo específico do loteamento, se ele é muito permeável, como é o comportamento dele, porque o pessoal pega e o responsável técnico recorta a folha do Triângulo Mineiro da Embrapa de 1 para 250 mil para uma área de um loteamento de 50 hectares. Então, não tem representatividade nenhuma.
quando muito, alguns ainda de empresas mais sérias faz alguma sondagem, tradagem e consegue fazer um levantamento um pouco melhor. Então, acho que isso vai muito também de uma questão cultural de que precisa ser modificada com o passar do tempo, né? E a gente tem, como se diz, quem pode ter um pouco de fé que no futuro possa melhorar um pouco, né? Inclusive, só complementando, Jean, eu falo muito sobre o papel do geógrafo, né? Então, nós estamos aqui formando futuros geógrafos, nós somos geógrafos, e é muito importante que nós tenhamos, né, aquela questão, acho que da união da classe. Eu acho que a geografia precisa abraçar o seu espaço. Muitas vezes o que você disse tem tudo a ver, porque às vezes parece que a gente se sente sufocado, né, por esse mercado, por essa demanda, por esse fluxo de mercado. Porque o geógrafo, ele consegue enxergar as coisas num âmbito muito amplo, né? Então, a gente enxerga o amplo funcionamento, a questão sistêmica, né? Então, a nossa visão, ela é muito importante. Então, eu acho que, assim, a gente precisa buscar a valorização dessa profissão, sabe? Eu acho que isso é muito importante, buscar representatividade aí junto ao CREA. A gente sabe que a geografia está ali no meio, né, das engenharias e tudo mais, mas a gente precisa ter esse posicionamento, né, mais firme, mais forte e colocar a nossa importância. Eu sei E a gente só consegue ter voz se posicionando. Exatamente. Porque quem não é visto não é notado, né? Não é notado. Se o geógrafo não se impõe como profissional da área, questionando pontos falhos, que existem muitos, de certa forma a gente perde representatividade. É comum hoje você olhar em listas de concurso público cargos técnicos que não contemplam mais o geógrafo como lista. A gente hoje pega cargos que até de engenheiro agrônomo, ambiental, civil, químico, qualquer engenharia aceita num cargo de analista ambiental e o geógrafo não é aceito. Porque é perda de representatividade. E o órgão fica calado, né? Porque os próprios geógrafos não se movimentam. Então, a gente tem perdido espaço, tem perdido, e isso é uma tristeza. Então, assim, eu agora, enquanto professora, né, e tendo aí tantos amigos geógrafos e estando formando futuros geógrafos, eu espero que a gente possa construir algo nesse sentido, de tentar fortalecer a nossa presença, né, fortalecer o nosso espaço. Eu acho que é importante. Eu já vi vários concursos antes de me tornar professora. Eu já tentei ver vários concursos, inclusive concursos voltados para a área de cartografia, que não aceitavam geógrafos. Então, assim, aí chega aquela questão de frustração, mas e nós? O que a gente está fazendo para correr atrás disso, né? Para impor a nossa presença e a nossa importância, né? Exatamente. Bom, deixa eu ver, mais alguém? Eu vi que o Luiz Humberto levantou a mão. Você está aí, Luiz Humberto? Opa, estou aqui. Pode falar, fica à vontade. O Luiz pode contribuir bastante na temática. Bem, Jean, foi uma grata surpresa, cara, ter acompanhado essa apresentação sua, sério mesmo. E enquanto você estava apresentando aí, eu até troquei um dedinho de prosa bem rápido com o nosso orientador, né, professor Silvio, porque a sua área de estudo, depois a gente precisa conversar para ver qual que é a abrangência dela. Eu fiquei muito curioso, até para saber também os seus objetivos, porque eu também tenho a proposta de trabalhar dentro do perímetro urbano, e eu estou começando a abrir um pouco o leque, né, para essa questão da antropogeomorfologia, mas a sua palestra foi fantástica, ela me auxiliou aqui,
E eu vejo que a gente tem muito em comum, né? Talvez eu até consiga contribuir também no sentido da engenharia, porque, Thalita, até eu estava ouvindo aqui, e vou revelar uma coisa que eu sempre digo, né? Eu fiz geografia, e ao final da geografia eu dizia que eu era uma pessoa mais humana. E depois eu fiz engenharia, né? Então, assim, acabou que eu consegui equilibrar um pouco as coisas, porque nem tanto humano, nem tanto racional, mas digamos que mais equilibrado. Isso é muito bom, né? E assim, o Jean fez uma série de ponderações, Jean, principalmente relacionada a essa questão da dinâmica do escoamento superficial, urbano. E quando eu fui conversar com o professor Silvio a respeito do projeto, da tese, eu propus a ele um olhar para essa dinâmica, né? E, num primeiro momento, eu também tive aquele cuidado e aquela preocupação por morar aqui em Uberlândia, por sentir na pele. Eu já levei susto na Rondon Pacheco. Quem nunca, né? Já tive o carro quase levado, enfim, já tive algumas aventuras aí, em momento de chuva intensa. Então, eu falei isso tudo para ele no sentido de pegar o conhecimento, tanto da área de geografia quanto da área de engenharia, e a minha humilde experiência também enquanto servidor público, e dar um zoom nesses problemas, né? E você também colocou uma outra situação, que é essa questão dos dados primários, né? Muitos dos planejamentos são feitos com dados secundários, ou em uma escala fora da realidade. Então, eu creio, assim, que a gente tem muito mesmo para conversar, para dialogar e tratar desse assunto. Com certeza, vamos conversar sim. Não tenho uma pergunta em específico, era mais para te parabenizar. Eu estou muito, muito empolgado, muito feliz por saber que a geomorfologia ela avançou, né? Hoje, a geomorfologia ela está trabalhando em diversas áreas, e a área urbana não podia ficar de fora do campo da geomorfologia. Eu sempre imaginei que esses estudos que eram feitos lá pela Ana Coelho, pelo Guerra, que sempre... A professora Sandra, né, eles trabalham muito com questão de encostas, né? Exato. De certa forma, foge um pouco da nossa realidade, a gente fica um pouco órfão, né, de geomorfologia urbana, porque no contexto é diferente demais, né, muito diferente. Mas é fantástico. Eu acho assim, eu estou suspeito a dizer, tá? Thalita, parabéns pela mediação. Obrigada. Aqui para a gente, Jean, seria já uma morfologia de chamada, né? É verdade. Obrigada, viu, Luiz Humberto, pela sua participação. Jean, tem algumas perguntas aqui. Pode falar. Deixa eu voltar aqui atrás, só um minutinho. Do Manassés, eu acho que ele está aí ainda, né? Ele perguntou o seguinte: mudar o curso de um rio é uma geomorfologia humana? Não, de forma alguma. De forma alguma. Inclusive, mudar o curso de um rio de local, normalmente é para atender um viés que não favorece muitas classes. Então, por aí a gente já pode ver que não é uma geomorfologia humana, né? Porque quando você foca em atender interesses específicos, você acaba deixando de fora muitas outras pessoas envolvidas e que, de certa forma, essas pessoas acabam depois sendo impactadas e sequer foram consultadas, né? Com certeza, tem um documentário muito bom do pessoal da USP, lá de São Paulo,
que chama Entre Rios. Fala sobre o rio Tietê e o Tamanduateí, ou é o Tietê e o Pinheiro, se eu não me engano. E explica toda essa questão da mudança de curso dos rios, da canalização, e de como se deu essa parte desse condicionamento pelos interesses de urbanização da cidade de São Paulo. Inclusive, pessoas ligadas ao governo da época, que tinham alguns engenheiros que defendiam alterações menos drásticas, com ideais mais da Politécnica Francesa, e alguns outros engenheiros que conseguiram levar essa barganha aí e aplicaram toda essa questão de drenagem de várzeas, modificação de canal, e deu no que deu. Então, quando a gente fala numa geomorfologia humana, seria algo assim, voltado para o bem-estar, né? Tanto da natureza quanto do ser humano. Então, se a gente faz uma modificação, né, num curso d'água, isso não digamos assim, não tem um viés humano, né, voltado para o bem-estar. Na verdade, pensava-se que poderia ter algum benefício, né, mas na verdade é que não tem. E no caso lá de São Paulo foi para o bem-estar do empreiteiro, né? Do empreiteiro, justamente. Geralmente é uma disputa egoísta, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta também, do Manassés. Ele coloca que lá em Goiânia tem a Marginal Botafogo e sempre alaga. Aí, existe alguma feitoria para se fazer para evitar esse alagamento? Então, teria que fazer um estudo, né, específico da dinâmica da bacia onde ela está inserida, né? Se é uma avenida de fundo de vale, normalmente o pessoal tem essa alegria de construir avenida sempre fundo de vale, né? O nosso orientador, né, Thalita, quando ele trabalhou na prefeitura de São Bernardo, de Santo André em São Paulo, foi feito um estudo enorme juntando vários profissionais, geógrafos, engenheiros, e eles projetaram as avenidas para serem construídas nos locais assim de menor impacto, tudo maravilhosamente. Aí, quando foram aplicar, construir as avenidas no fundo de vale. Então, são questões que são difíceis de serem entendidas, mas especificamente esse caso de Goiânia, por eu não conhecer o local, é difícil assim se posicionar, mas sempre tem o que fazer. Às vezes demanda uma obra muito grande, às vezes com determinados pontos é possível pelo menos mitigar um pouco o problema, né? Aí tem que fazer um olhar específico para o local. Isso. Estudos de caso, né? Quando a gente trabalha com geomorfologia e questão também de bacias hidrográficas, hidrologia, é muito importante você conhecer o local, compreender as características físicas, fazer esses levantamentos, né? Exato. Bem, mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tem uma última pergunta aqui, do Manassés também, sobre ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, a cada ano, fica mais estreito, ou seja, menor volume de água, desde a chuva até a evaporação. Ele está perguntando, não sei se vocês entenderam a pergunta. Ele está querendo saber. Você consegue Talvez, ler aí, não sei se eu entendi. O volume de água que existe no ciclo hidrológico do planeta, ele é o mesmo. Sempre foi o mesmo. O que acontece é o quê? Os caminhos que essa água percorre. Numa dinâmica ótima, choveria, infiltraria no solo, uma parte chegaria aos rios, outra parte ao lençol, outra parte evaporaria, outra parte voltaria por evapotranspiração das plantas, outra parte nem atingiria o solo e já evaporaria no caminho da atmosfera, e essa água ficaria num ciclo fechado voltando, né? Só que com os processos, né, de ocupação e urbanização e toda a parte industrial, acontece que nós poluímos e degradamos grande parte dos nossos recursos hídricos. Então, o que acontece às vezes é que essa água que chega, né, da atmosfera, o que é feito com ela, né?
ela, em vez de infiltrar, vai escoar por ruas com condições não muito boas na questão de asepsia, vai para galerias, atingir rios poluídos em grandes centros, que para serem reutilizados, esse recurso hídrico aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente utiliza água captada em rio, em alguns locais captada em lençol, né? Então, o custo para estar reaproveitando essa água, pelas questões de poluição, questão de todos os tipos de dificuldades que a gente encontra. Então, se ele perguntou se o volume de água diminui, não diminui, o volume é o mesmo. O que acontece é o que ocorre com essa água durante o ciclo hidrológico. Isso, muito bem. Eu acho que era isso mesmo, né, Manassés? Isso. E aí a gente tem aqui, Jean, né, uma série de parabenizações, pessoal agradecendo a sua contribuição. Eu que agradeço, né? muito, né, a oportunidade de estar conversando com os colegas. Não, foi muito bom. Se alguém quiser se manifestar, né, ainda está aberto, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jean pela oportunidade, né, nos dada dessa palestra tão rica, né, e esclarecedora sobre a importância desses estudos em bacias hidrográficas urbanas, principalmente a importância do planejamento, né, do conhecimento dessa dinâmica geomorfológica que não deve ser negligenciada mais do que já foi ao longo da nossa história. Então, muito obrigada, era isso mesmo que eu imaginava, né, da sua palestra para passar aqui para os alunos e para o pessoal interessado. É sempre uma temática muito gostosa de trabalhar, né, por mim a gente ficaria aqui a noite toda discutindo e falando e tentando buscar soluções, né, para esses processos que acontecem. Eu gostaria de enfatizar, né, que nós, enquanto geógrafos e pesquisadores, né, e professores, a gente tem sempre que ter em mente que toda atividade humana, ela causa algum impacto, né? Então, não existe impacto zero. Sempre vai existir algum tipo de impacto, né, seja ele positivo ou negativo. O que a gente tem visto ao longo da história, né, é um saldo aí de a quantidade maior de impactos negativos, infelizmente, mas eu acredito que com o apoio da ciência, das pesquisas e da valorização, a gente pode chegar em algum momento e reverter essa questão, mas não existe impacto zero. O que existe são as pesquisas, né, que são realizadas, as intervenções da forma correta, compreender o funcionamento da natureza, a natureza dinâmica, também é difícil compreender toda essa dinamicidade, né, os fenômenos, mas a gente já tem um grande avanço científico aí, e eu acho que o fato é isso, né, a gente conhecer para aplicar e tentar buscar o menor impacto possível, né. E eu acho que eu sou sonhadora, né? Quem me conhece aí, meus amigos sabem, eu sempre gosto de florear um pouco as coisas e sou esperançosa. Espero que a gente possa, que a sociedade, no geral, possa alcançar um pensamento de que é necessário conviver mais em harmonia com a natureza. Né? É necessário. Então é isso. Mais uma vez, obrigada pelos nossos participantes, obrigada aos alunos, aos inscritos, obrigada a todos que contribuíram, e mais uma vez, obrigada, Jean. Muito obrigado, obrigado a vocês todos. E é isso, pessoal. Então, eu passei uma lista de presença, espero que vocês assinem, e aguardem os certificados, e aqui eu encerro o nosso workshop de hidrologia, aplicada à geomorfologia, tá bom? Muito obrigada a todos. Um grande abraço e ótima semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.